ensinar vocês a fazerem os seus enfeites de Natal aí. Vocês podem customizar as bolinhas que vocês já têm em casa ou podem fazer novas, como eu fiz com bolinhas de isopor. Então isso fica a critério de cada um. E a minha árvore ficou assim, então finalizando a nossa árvore geek, porque eu já postei o vídeo do tutorial da nossa estrelinha ali. Pra quem quiser ver, tem aqui no canal, gente, eu já postei. E agora pra finalizar aqui a nossa árvore geek, eu amei, gente, ficou muito fofo. Então tá espalhado aí, não sei se dá pra vocês verem todos. Também eu na frente fica meio difícil de ver, né? Mas tá tudo aqui e eu adorei. Eu tentei fazer as coisas assim que eu mais gostava e no final eu olhei, meu Deus, tem coisa demais. Mas tudo bem, dá nada, eu gostei, vai ficar assim mesmo, vai ficar cheio de coisa. Porque Natal a gente tem que encher as coisas de coisa e, nossa senhora, entenderam tudo, né? Natal é cheio de frescura, você enche de coisa, assim, é o tempo que você pode deixar tudo cheio das frescuras, das purpurinas e tudo mais e fica bonitinho. Então se vocês quiserem aprender, é só vir comigo. Então, para fazer aí os nossos enfeites, vocês vão precisar de bolinhas de isopor ou as bolinhas que vocês já têm aí em casa da sua árvore de Natal. Vão precisar também de tinta de artesanato nas cores que vocês quiserem, canetinha, fio de nylon, caso vocês usem a bolinha de isopor, gente, cola quente, pincéis e o que mais vocês quiserem aí para inventar. Primeira coisa que eu comecei então foi pintando as minhas bolinhas, até as brancas mesmo eu pintei porque dá uma diferença, gente, parece que não dá, mas dá uma diferença sim, e fui pintando e colocando de lado, esperando elas secarem e tudo mais. Então é só ir pintando elas bem tranquilinho e esperar secar. Quando secou essa amarelinha, então eu comecei a fazer com a canetinha o Jake, que o Jake é super facinho de fazer, gente, como vocês estão vendo aí. Sempre peguem uma imagem no Google, alguma coisa assim, que fica super fácil para vocês poderem desenhar. E aí depois eu só fui contornando com o pincel e a tinta preta, mas é claro, se vocês quiserem, vocês podem ficar só na canetinha mesmo. E aí depois fui pintando mais algumas e deixando elas secarem nas cores que eu queria, olhando os personagens que eu queria fazer. E assim vai indo. Vocês têm que ter assim a ideia do que vocês querem fazer para vocês poderem ir pintando, gente, e fazendo. Uma dica super legal é vocês comprarem tintas para não ter aquele monte de tinta. Como vocês estão vendo, eu tô misturando para criar novas cores. Comprar as tintas em cores primárias, que assim vocês podem ir misturando e criando novos tons e assim não precisa comprar aquele monte de tinta. Esse daí então, depois que secou uma das brancas, fiz um rosinha ali que não deu muito certo e pintei e depois contornei com um preto que eu estava tentando fazer o fim e deixei para secar. Essas duas aí também pintei só metade de vermelho, que eu fui fazer a Pokébola e o Cogumelo do Super Mario. E aí peguei uma das brancas que tinha secado e fiz o Jack, gente. O Jack é bem tranquilinho também de fazer. Desenhe com a canetinha e aí depois você só pinta com o pincel e a tinta preta, que daí já fica bem legal. E tem o tutorial da caneca do Jack, qualquer coisa, se vocês não lembrarem mais ou menos como eu fiz, tem um tutorial que fica bem facinho pra vocês verem. E vai indo assim, criando seus personagens, fazendo as coisas do jeito que vocês querem fazer, seus personagens favoritos. Esse daí eu resolvi fazer o Michael do Monstros S.A., então pintei de branco e fiz a boquinha e deixei secar pra depois continuar o olho. Fiz o olhinho dele e tudo mais. Esse azulzinho então é pra ser o Sully, misturei o roxo com o rosinha que eu tinha ali. E aí só fui fazendo manchinhas assim com o pincel meio molhado pra ficar parecendo o pelo dele, gente, porque fica bem mais fácil que desenhar o rosto dele, né? E aí eu fui fazendo, depois pintei uma de preto e botei assim de ladinho também pra secar. E eu fui fazendo assim, enquanto umas iam secando, eu ia pintando outras. Quando essas secavam, eu ia fazendo os personagens que eu queria. Como vocês viram aí, a parte vermelha secou, então fui fazer o Cogumelo do Super Mario, gente. Então, só fui fazendo as manchinhas, é bem simplesinho. Como a bolinha de isopor, ela já tem aquela divisãozinha no meio, fica bem fácil pra quem quiser fazer ele. E aí é só fazer os olhinhos dele, que são 2 risquinhos, gente. Muito tranquilinho de fazer pra quem é fã de Super Mario e quiser deixar a árvore. Esse daí, então, eu fiz o Pikachu. Fiz as 2 bolinhas dos olhos e depois fiz as bochechinhas com a tinta vermelha. E com a tinta rosinha eu fiz a boquinha dele. E aí a gente vai deixar pra secar pra depois a gente continuar, lembrando de deixar o pinguinho branco no olho também. Este daí foi uma coisa assim que me deu bem errado, gente, de contar pra vocês. Era pra ser uma das esferas do dragão, mas eu não consegui o tom certinho, então não ficou muito bom, mas finge que tá bom, tá bom? Finge que a esfera do dragão tá legal, tá, gente? Então, só desenhei uma estrelinha e aí contornei com a tinta preta. E esse daí é a Pokébola. Tem tutorial da Pokébola também no canal.
Só pintei metade de vermelho e daí depois fui fazendo os detalhezinhos com a tinta branca e a tinta preta, bem tranquilinho de fazer a Pokébola também, gente. E aí, tô eu fazendo os olhinhos e a boquinha do Finn. O Finn também é a coisa mais fácil de desenhar do mundo. E aí, fazendo os detalhezinhos dos olhos do Michael. E aí, o olhinho dele é azul, gente. Eu fiquei com uma imagem aberta do lado pra conseguir fazer, porque senão eu não ia conseguir. E depois só pinta ali de preto no meio do olhinho dele. Esse daí então é dos Minions, fiz duas bolinhas brancas e aí depois você só vai contornar ela com a tinta cinza, bem tranquilinho. Podem fazer com canetinha também se vocês preferirem. Como eu falei, vocês podem usar as bolinhas das árvores de Natal que você tem aí já em casa pra customizar elas ou comprar as bolinhas de isopor que sai bem baratinho. Agora eu fui tentar fazer o Banguela, gente, representar o Banguela. Eu não sei, um pedaço do vídeo sumiu, então não tem todo o olhinho dele, mas é bem tranquilo. Peguei a tinta verde e aí fiz os olhinhos dele, mais ou menos nesse formato. E depois é só fazer a parte preta dentro, que foi a parte preta que sumiu, eu não sei o que aconteceu com o vídeo, gente. E aí o Pikachu fui terminar, fazer os detalhezinhos e contornar a boquinha dele, as bochechinhas, que ele tem um contorno também nas bochechinhas. E tá prontinho o meu Pikachu, gente. E os Minions também, lembrando de fazer boquinha e tudo mais. E este aí é como vocês vão fazer, caso vocês queiram fazer com o isopor, né? Peguei um fiozinho de nylon, cortei o tamanho que eu queria e pinguei cola quente em cima, gente, super tranquilinho de fazer. Este daí é o Mickey, gente, eu tentei fazer uma representação do Mickey, olha que bonitinho. Então, fui fazer também o pomo de ouro com algumas bolinhas que eu tinha em casa. Então peguei um pedacinho de arame e papel laminado, papel alumínio, qualquer coisa aí, e enrolei o alumínio nesse aramezinho, fazendo o formatinho das asinhas do pomo. Gente, como eu tinha essas bolinhas que elas são de glitter, eu achei que ia ficar bem legal, por isso eu resolvi fazer com elas. E fica bem legal mesmo, gente, fica bem parecido. Eu queria que fosse menorzinha, mas eu só tinha essa grande, então fui fazendo as asinhas do mesmo jeito. Corta um pedacinho de arame e depois enrola o papel alumínio em volta e vai dando formato para suas asinhas. Ficou mais ou menos assim as minhas. E aí é só você vir com a cola quente e colar do ladinho, gente, super tranquilinho de fazer. E você já tem aí o pomo de ouro para pendurar na sua árvore. Olha que legal que ficou o meu, porque essa bolinha brilhosinha é muito legal, gente. E aí, então, todos os que eu fiz pra vocês se inspirarem. Pega os personagens que você gosta. Olha, tem o Baymax, que é bem facinho de fazer também. Tem Harry Potter, tem aí o Banguela, o Zero do Estranho Mundo Jack, o Mickey, que também ficou muito fofinho, o Toad, que é o cogumelo, também temos a Pokébola, o Jake e o Finn, o Michael e o Sully, e também temos aí o Minion e o Pikachu, a minha esfera do dragão que não deu certo, o Pac-Man, e essa bolinha aí, gente, que eu fiz com a logo do X-Men. Aí depois eu vi que eu tinha colado o meu aramezinho, meu negocinho errado, então por isso que eu tô arrumando. E aí com a logo do X-Men. Então, está pronto as nossas bolinhas, gente. Usem a criatividade de vocês, façam os personagens favoritos de vocês. Então, gente, viram como que é fácil? Pra quem não quiser fazer bolinhas novas aí pra sua árvore, como eu fiz pra minha, com as bolinhas de isopor, vocês podem simplesmente customizar as bolinhas que vocês já tenham. O ideal é que sejam bolinhas lisas pra vocês poderem customizar e pintar. Não vão fazer as que tenham glitter ou alguma coisa assim, porque eu acho que não vai dar muito certo. É claro que a de glitter vocês podem aproveitar pra fazer o pomo de ouro, que nem eu fiz, mas as outras, o ideal é vocês usarem bolinhas lisas. Eu escolhi fazer com as bolinhas de isopor porque é uma opção bem mais baratinha pra vocês fazerem, porque eu fui pra comprar um negócio novo só com bolinhas lisas e eu achei muito caro, vinha acho que 5 bolinhas, estavam sei lá, 10 reais, eu não lembro, mas eu achei caro, então eu resolvi fazer essas com as bolinhas de isopor. Ficou bem bonitinho, não ficou feio a árvore, gente, e é uma opção super baratinha pra vocês poderem criar algumas coisinhas a mais pra árvore de vocês. Vamos lá, é isso, gente, espero realmente que vocês tenham gostado. Já falei isso, mas tudo bem, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Não se esqueçam de apertar no botão de gostei aqui embaixo, porque isso me ajuda muito, 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 muito. Então, me acompanhem nas redes
redes sociais, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo no box de descrição do vídeo. Pra quem me acompanha por lá já deve ter visto o videozinho aqui da minha árvore. Ela está um pouquinho diferente de quando eu postei o vídeo. Eu tive que desmontar ela e montar de novo por causa de um senhor gatinho chamado Finn. Ele escala essa árvore, gente. Então daí eu desmontei e montei ela de novo pra deixar bonitinha pro vídeo, né? Porque tinha que ficar bonitinho o negócio, assim, fingir que ele é obediente, que ele não sobe e tudo mais. Mas então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijinhos!